cada vez mais da gente, da nossa essência, não é? Todo o distanciamento que nós vivemos de nós acaba sendo muito prejudicial na relação com o outro, né? Eu acho que a inteireza do encontro, ela depende muito da inteireza das partes. Ninguém pode ser inteiro com o outro se antes não tiver sido consigo. Então, eu fico pensando que, às vezes, nós estamos ficando muito indispostos às nossas questões. E nós já vamos para os outros, nós vamos para o encontro com os outros cheios de fragilidades, cheios de inconsistências, e aí acabamos transformando o nosso encontro com o outro um lugar de inconsistências, né? De Exato. dificuldade. Você sabe Quem o que eu não está dizia bem, sempre? Padre, só uma parênteses com essa coisa do outro. Eu, quando tinha agência de casamentos, sabe o que eu dizia sempre? Eu dizia o seguinte: as pessoas vivem procurando a outra metade da laranja. Eu falo, mas você é uma laranja? Né? Você tem que a estar pergunta inteiro. fundamental é essa. É exato. Eu não sou laranja, eu não tenho metade. Eu sou um inteiro. E se por acaso eu vou encontrar alguém, e vários alguém, né? No meu caso, que não me casei, a minha vida emocional, eu vivo os mesmos desafios nas minhas amizades. Quantas vezes, Márcia, os meus amigos querem ser donos de mim? Quantas vezes eu encontro pessoas com muita dificuldade de serem minhas amigas porque não sabem me dividir? Não funciona isso, né? Não existe isso. A partir do momento que eu estou no compromisso de ser um homem sociável, a minha gama de amizades é que me enriquece. Ela me enriquece muito. E eu às vezes tenho muita dificuldade quando eu percebo que fulano de tal ficou minha amiga, mas ela está querendo ser minha proprietária. Não quero, não aguento, não aguento. E eu vejo que muita gente é vítima disso. Muito. E chamam isso de amor, né? E É. depois tem ciúme porque você está... Para mim, o maior modelo de amor é minha mãe. Porque ela sempre fala assim, meu filho, eu fico muito feliz quando eu vejo que existem pessoas que cuidam de você. Eu, às vezes, encontro amigos que ficam chateados quando percebem que outros também cuidam de mim e que ela não está cuidando. Isso é estranho, né? Então, eu Assim, percebo que, às vezes, na relação, a pessoa projeta todas as suas carências para cima de você. Projeta sobre você todas as expectativas que ela tem sobre ela. É igual aquele pai que quer que o filho seja médico. Não tem que querer nada disso, não. Porque ele quis ser médico e não foi, quer que o filho seja. exato. Desde quando meu filho não é meu acelerador de carro para eu poder pisar e fazer chegar onde eu quero. Não é isso. Amor não é isso. Paternidade não é isso. Obediência não é dar ordens. Obedecer, em latim, significa ouvir com o outro. É. Ouvir com o outro é muito, muito, muito diferente de acatar ordens do outro. Nós queremos ser pais num exercício de autoridade que extrapola o tempo da autonomia. Claro, Márcia, quando a sua filha não tem condições de escolher, é uma autoridade que você precisa exercer com responsabilidade de dizer sim e não para ela. Sem A dúvida. partir do momento que a pessoa ganhou autonomia, é um desrespeito à autoridade dela, à autonomia dela, você querer ditar ordens para aquela criança, para aquele filho. Não, Criança eu não, acho que aquele mais do filho. que isso, é uma ofensa, é uma maldade, porque você está impedindo que essa pessoa evolua e trilhe o seu próprio caminho. E nós Eu acho que chamamos isso isso não de é amor. amor. Isso não é Nós amor. chamamos isso de amor. E não Não é é. amor. Não é. Definitivamente não é amor. Não é. Isso é Querer ser punição. dono, Isso é querer ser punição. dono do outro não é amor. E, Uhum. Márcia, e eu sou tão vacinado para isso que eu sinto o cheiro disso a uma distância, minha amiga. Isso me causa uma indisposição tão grande, porque para mim nada é mais precioso do que a minha liberdade interior, que é meu direito de ser seu amigo, que é meu direito de ser amigo Do do outro. outro, e não precisar ficar fazendo joguinho para esconder que eu sou seu amigo, que eu estou próximo de você. Isso é muito triste, porque a gente acaba alimentando a infantilidade do outro. O outro está precisando de se tratar, não sou eu. E às vezes nós assumimos a doença como se fosse nossa. Sim. Eu vejo isso dentro de casa, como nós nos infantilizamos, porque a gente não tem coragem de viver os enfrentamentos que nos amadurecem.
Não há enfrentamentos, não há amadurecimento sem enfrentamento. Hoje eu estava falando com uma amiga minha que não está aguentando mais, dentro de casa, a obsessão do marido pelas informações do Covid. Está sendo um problema na relação dos dois. Ai, padre, manda esse casal para mim. Eu falei para ela, oficializa a conversa. Oficializa a conversa. Se a gente não oficializa, o enfrentamento não acontece. Consequentemente, você vai ter que começar a gritar depois aquilo que você deveria ter falado com calma ontem. Se a gente não fala com calma hoje, nós vamos gritar amanhã, depois, ou semana que vem, ou daqui a um ano. E é muito prejudicial. É por isso que o que equilibra os relacionamentos são os enfrentamentos que nós fazemos. Exato. Sem o enfrentamento, nós não vamos ter amadurecimento. Exatamente. Então, a gente enfrenta para depois não ter que destruir, não é? Porque senão, quando a gente vai guardando, sabe o que eu digo, padre? O que destrói um relacionamento não é uma grande coisa. São as pequenas coisas. Aquelas pequenas coisas que eu vou armazenando todo dia. Uma pequenina, uma outra pequenina. Sabe aquelas pequeninas? Elas viram um monstro. Viram um monstro. Que quando eu decidi tacar, vai explodir o mundo. Então, a gente tem que ir tirando aquela poeira debaixo do tapete todos os dias. E também não dando uma extrema importância para o que não tem importância. Ô, Márcia, e é assim que, por exemplo, a violência doméstica, às vezes ela começa lá no namoro. Quando o rapaz se sente no direito de gritar com a namorada e ela acata o grito. Exato. Você não vai se vestir assim. Você não sai comigo com essa roupa. Se você escolhe se casar com um homem desse, você está se dispondo, de alguma forma, a enfrentar um problema maior depois, porque as agressões, elas nunca começam físicas. Elas começam com agressões verbais, com intimidações morais, intimidações emocionais, e a pessoa vai achando aquilo normal. Não pode. Você tem que ter uma consciência de que é melhor perder esse vínculo agora, enquanto você tem um pouco mais de liberdade de escolher, do que quando você já estiver casada dentro de casa, absolutamente dependente emocionalmente daquele homem, se subjugando a um tratamento desumano, cruel. Não é justo. Né? Não é justo. Então, a experiência de você viver um enfrentamento com o outro vai fazendo com que o relacionamento vá, claro, nada é previsível, nós vamos colocar aqui dentro e vai ser assim. Não é uma fórmula matemática. Só que há alguns indicativos que você pode ter à medida que namora, à medida que conhece. Igual a amizade. Eu só aprofundo, eu só trago para dentro da minha casa depois que eu tive todos os indicativos de que aquela amizade, de fato, ela é gratuita. Aquela pessoa vai se alegrar com as minhas alegrias, vai se entristecer com as minhas tristezas e será capaz de viver comigo uma comunhão no dia a dia. Eu não estou com tempo para futilidades mais, Márcia, definitivamente. Eu não vou sair da minha casa para me aborrecer, para viver picuinhas de amizade. Não vou, você sabe por quê? Meu tempo é muito precioso. E eu já trabalho tanto, eu me desgasto tanto na minha vida. Você acha que na hora que eu tiver um tempo de folga, eu vou escolher ficar com uma pessoa que me pesa? Não posso. Exatamente. Eu não tenho o peso do dia a dia. Na hora que eu venho para minha casa para passar um final de semana de folga, eu vou escolher no dedo. Eu vou quem de fato, de alguma forma, me eleva, traz luz para o meu coração, para a minha mente. Exato, ou simplesmente me deixa em paz, não é? Às vezes eu tenho uma sensação de que eu já estou com 90 anos, que eu estou sem paciência para esse tipo de coisa, sabe? Não se trata de você querer mal o outro, não se trata de você desejar o mal. Se trata de você, aos poucos, ir colocando o ponto, olha... De você se respeitar também, né, padre? Isso é respeito. Não sou seu, se você... Não sou seu. Se você observar, nós somos dois corpos diferentes. Você não é meu. Por mais que eu tenha a tentação de dominar a sua vida, eu não posso, eu não tenho direito. Você é responsável pela sua alegria. Você sabe o que lhe edifica. E você precisa fazer o seu esforço para que a minha ajuda esteja aqui da melhor forma. Pontua comigo quando eu te invadir. Me alerte que eu estou te invadindo. Porque eu não quero cometer com você um erro que eu não gostaria que você cometesse comigo.
Então, essas conversas fazem falta demais para nós. Faz. Agora, padre, sabe o que eu acho muito complicado dentro dos relacionamentos homem e mulher? Dos de amizade, eles não acontecem com tanta clareza, mas digo, assim, eu terminei aquele relacionamento porque ele não estava me fazendo feliz, ou ela não estava me fazendo feliz. Horas, bolas. Primeiro que o conceito de felicidade ele é muito relativo. Que eu nem acredito em felicidade, não acredito. Para mim, eu tenho momentos felizes, eu posso ter serenidade, paz, tranquilidade. Felicidade, essa que a gente compra ali quando tem o iPhone tal, o carro tal, a conta bancária X, o namorado Y e a cara X, eu não conheço, porque é impossível. A existência é uma caminhada de desenvolvimento. E nós, no desenvolvimento, precisamos ter aí N experiências que não são das mais agradáveis, para podermos lapidar a nossa essência. Eu não acredito em felicidade. Então, enfim, mas ele não me faz feliz. O outro sempre existe essa cobrança. Como é que as pessoas que gostam de colocar na mão do outro esse poder, responsabilidade, peso, nhaca, podem ser felizes numa relação? Eu acho que a gente precisa mudar a frase. Se por acaso você tiver que viver algum rompimento, se você tiver que viver algum distanciamento, a frase não pode ser essa. Você não está me fazendo feliz. Eu acho que é assim. Eu não estou feliz com você. É diferente. É assumir uma responsabilidade. Eu sou o crivo para esse discernimento. E se houver alguma coisa que nós podemos fazer ainda para uma nova tentativa, eu sempre acho válido, Márcia. Eu acho que reconstruir vínculos é sempre bom. Dá um trabalho conhecer tudo de novo, não dá? Nossa, que preguiça! Fazer novos amigos, que trabalho que é. Nossa, então se você tem um desentendimento com uma amizade antiga, é melhor, vai lá, tenta. Ou então você teve um desentendimento com seu marido e a primeira tentação é separar. Não faz isso não. Pode ser que o que esteja faltando seja apenas alguns ajustes e você esteja apenas necessitada de reconhecer para você, eu não estou feliz com você. Não é você que não está me fazendo feliz. A responsabilidade é minha. Então eu mas vou nós ali... não estamos nos referindo a relações abusivas, hein, gente? Não, pelo amor de Deus. Não leve isso, porque abusiva é cadeia. Relação não, quem está em relação onde abusiva... existe violência, tem que chamar a polícia. Não tem outro não venham com desculpa do tipo, o padre falou que a gente tem que tentar mais um pouco. Porque o que eu percebo é que tem o refém da relação, ele sempre quer um motivo para tentar mais um pouco. Ao contrário, quando é a relação que ele deveria sair imediatamente, e o outro sai imediatamente quando deveria tentar mais um pouco. Justamente. É aí que eu acho que vale o seguinte, quando você identifica que há um valor, por exemplo, eu tive um desentendimento com uma amiga, mas eu reconheço que há um valor. Eu não sou igual um interruptor de luz, que você apaga e acende e que está tudo bem no outro dia. Eu não sou assim. E, às vezes, dependendo da situação, eu levo um tempo para me refazer. Então, eu não sou hipócrita de ficar no outro dia já pedindo desculpas se eu ainda não estou bem. Então, às vezes, o meu tempo é um pouco mais longo. Mas se eu reconheço que há um valor, Márcia, eu vou lá. Eu peço perdão, eu reconheço que eu não estava sendo correto, eu não tenho nenhuma dificuldade, porque eu acredito sempre que a estabilidade emocional para nós é sempre o melhor caminho. É muito bom você perceber que você está envelhecendo com os mesmos amigos. Pode até ter chegado os novos. Podem ter chegado novos amigos, não é problema. Mas é muito estranho. A mim, soa muito estranho que nós não estejamos com os antigos também. Eu acho que os antigos amigos, quando eles permanecem na sua vida, eles são um atestado da sua saúde emocional. Padre, sabe o que você me lembrou agora? Um outro Fábio Júnior. Eu conversando com ele, não sei o quê, ele me disse assim uma vez, eu nunca me esqueci. Eu falei, Fábio, tal pessoa, relacionamento, não deu certo. Por quê? Ele falou assim, ela não tinha amigos. Eu falei, como assim? Ele falou,
Marcelo, você imagina uma pessoa que não tem amigo. E aquilo bateu, eu falei, e é verdade, porque é isso que o padre está falando. Essa coisa de não ter amigos que acompanham, né? Sabe que eu falo com os meus produtores, que se tornaram meus amigos, e eu estou fora da televisão há um século, não é? Todos os dias. Isso é maravilhoso, né, Márcia? É Percebe, maravilhoso. padre? A gente tem um grupo de WhatsApp, fala todos os dias, só fora da televisão eu estou há 9 anos. Olha, eu pessoalmente penso o seguinte, que a vida de solteiro, como eu assumi, ela só é possível quando você tem boas estruturas de amizade. Quando você tem vínculos que ocupam o emocional. Porque às vezes as pessoas têm isso, o padre não se casa, ele é um homem que não ama. Não, pelo contrário. Eu acho que tem que amar muito, senão você não consegue ser padre. E ainda que nas vezes em que eu me apaixonei, em que eu tive algum indicativo de que eu pudesse seguir um outro caminho, tudo aconteceu dentro de uma consciência muito esclarecida de que em qualquer lugar que eu estivesse, quanto mais eu amasse, mais feliz eu poderia ser. Eu acho que o que nos realiza, o que de fato nos faz feliz é a sensação de amar e sermos amados. É você Quando, voltar para casa e você perceber que o sentimento bom que lhe ocorre não é só porque você está entrando dentro de um aglomerado de paredes. Você está entrando dentro de um lugar que significa para você. Tudo ali é um indicativo de que há amor. Isso é muito lindo, Márcia. Você olhar para as pessoas que constroem o seu cotidiano, você saber que você está sendo cuidado por alguém que se você não tivesse dinheiro para pagar, você sabe que ela ficaria do seu lado. E aqui em casa é assim. Eu tenho consciência de que é assim. Os meus vínculos de trabalho são pessoas que, se hoje eu não pudesse mais pagar os seus salários, eu não tenho estariam. dúvida de que elas escolheriam cuidar de mim do mesmo jeito. É Então, uma isso, para maravilha. mim, é Isso é a uma bênção. maior preciosidade. É Isso, uma para mim, bênção. não tem preço. Igual quando você Agora, fala, o conceito de felicidade, como muitas vezes ele é vendido, eu também tenho dificuldade de acreditar nele. Eu sou um pouco mais humilde na compreensão. Eu acho que a felicidade é um estado de espírito que nos proporciona um prazer de viver em nós. O que é felicidade para mim? Quando eu identifico que é confortável viver no meu corpo, que meu espírito está bem adaptado às regras do meu corpo, que eu tenho com ele uma relação de cumplicidade, de respeito. É nesse corpo que eu saio para passear, é nesse corpo que eu vou para o teatro, que eu ponho a minha mente para ficar elevada, com esses olhos, com essa cabeça que eu leio aqui os meus livros, que eu elevo o meu espírito, que eu fico na companhia dos melhores escritores do mundo. Isso é maravilhoso. Não pode haver tédio nesse tempo. Eu falo isso. Vamos nos ocupar com pessoas que nos engrandecem. Eu sei que às vezes a vida das celebridades nos interessa, tá? Mas isso nem sempre nos provoca um bem-estar. Às vezes a gente não. fica fazendo um comparativo, nossa, como a vida dela é Não, maravilhosa e como a minha é é, uma merda. isso, Vamos isso ler, que é. vamos ler quem nos eleva, vamos ver programas de televisão, documentários, os canais estão abertos, as operadoras estão abrindo os canais para a gente ter coisa boa. Vamos ver os documentários que vão nos trazer conhecimento, tanta coisa você Edificam. ver, ouvir, que te edifica. Nós perdemos tempo demais com situações, com pessoas que não nos agregam em absolutamente Absolutamente nada. nada. Padre, sabe o que eu vejo? As Aí a gente quer pessoas. ser feliz, quer ficar bem, não dá. Eu vejo as É um pessoas ao jogo. vivo assim, olha, seguindo as notícias da internet, do fulano, do Beltrano. Olha, mas viu que o fulano isso, que aquilo. Gente, eu não tenho a menor ideia, não faz Não parte da tenho nem minha interesse em vida. saber quem Não é. quero saber, sabe? Mas como você não viu? Eu não vi, eu não sei. O que me interessa é que agora eu vou fazer isso, que é meu trabalho, que é isso, que é, sabe? Que constrói, que edifica, que faz sentido. Agora, padre, me chamou a atenção uma coisa. Você acabou de dizer, quando eu me apaixonei, às vezes que me apaixonei, que quase desviei do meu caminho. Você pode me explicar um pouquinho melhor o que foi isso que você quis dizer? Bom, eu já me apaixonei antes de me tornar padre e quase me decidi por sair. Eu fazia faculdade de filosofia, eu vivi uma paixão muito avassaladora, que durou aí uns 4, 5 meses. Na época, o padre Léo era um padre que foi muito presente na minha vida. Ele me deu um conselho nada ortodoxo na época. Ah, Ele virou e falou assim, você não vai deixar de viver esse amor. Eu
falei, Léo, mas eu sou seminarista, eu estou traindo os meus. Eu falei, não, você fez votos temporários. Isso aí não é nada definitivo, você está ensaiando. Vai que essa mulher é a mulher da sua vida. Então ele foi muito sábio em me aconselhar a viver aquela situação. E até que chegou um momento que a menina decidiu por nós. Ela foi muito lúcida, muito sábia, doeu muito para mim, mas as palavras dela fizeram sentido para mim. Eu morava numa casa muito grande, sabe? Eu morava numa casa muito grande, é um convento, né? Sim, e ela passava sempre na porta para poder ir para a faculdade, que é onde eu estudava também. Aí um dia eu me encontrei com ela na cidade, eu já tinha mais ou menos uma semana que eu não ia lá vê-la, naquela época a gente não tinha celular. Ela virou e falou assim para mim, tô indo embora. Aí eu levei um susto, assim, eu tô indo embora para onde? Eu falei, eu tô indo embora para... Ela falou o nome da cidade, ela era secretária executiva de uma multinacional, e ela virou e falou assim, isso já com os olhos cheios de lágrimas. Aí ela falou assim, eu tenho passado lá na frente da sua casa, e outro dia eu parei, fiquei olhando, e aí eu pensei, eu sou pequena demais para lutar contra tudo isso. Aí, Fábio, ela falou assim, aí nisso ela já estava com as lágrimas correndo, ela falou assim, eu não tenho força mais para lutar contra aquela casa, aquela estrutura e tudo que ela significa para você. Vai ser padre, menino, você nasceu para isso. E você? Aí fui embora. Ela foi embora. Você? E você? Essa conversa foi numa calçada em frente a uma farmácia de onde eu tinha saído. Márcia, parecia que o mundo tinha acabado para mim. Chorei, 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 chorei. Fiquei tão desolado, tão desolado. Mas aquela frase dela nunca mais saiu de mim. Ela disse assim, essa casa é grande demais para eu lutar contra ela, Flávio. Vai ser padre, menino, você nasceu para isso. Quer dizer, ela foi o instrumento do universo para Uma te mulher linda, uma mulher confirmar. linda, 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 inteligentíssima, inteligentíssima. Sobrenome parecido com o seu, inclusive. O sobrenome dela era Schmidt. Olha, talvez é por isso então da nossa amizade e nossa Tá me afinidade. ouvindo? Então, ô padre, A agora me nossa diz uma amizade. coisa. Depois, passado algum tempo dessa história, onde a sua então escolha foi feita, Aí o seu posso te caminho contar o traçado? reencontro? Quero, Posso te então. contar o reencontro com ela? Deve? Isso eu era ainda, fazia faculdade de filosofia. Sim. Eu estava, isso era o ano de 93. Eu fiquei o Uhum. padre em 2001. E logo que eu fiquei padre, eu fui morar em Belo Horizonte, fiz meu mestrado em Belo Horizonte, fiquei lá 2 anos e meio, depois voltei para Taubaté. E eu frequentava uma academia onde eu fiz um grupo de amigos muito bacanas, que era o pessoal da medicina. E eu saía muito com esse grupo, para a gente comer pizza, passear depois da academia. E nós ficamos muito amigos. Tinha uma menina, Milene, que ela era de Florianópolis. E ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar um final de semana que a gente esteja de folga para a gente ir lá para casa da minha mãe, em Florianópolis. Eu falei, vamos. Aí tudo bem, fomos naquele dia ao shopping assistir Dois Filhos de Francisco. Vimos o Dois Filhos de Francisco, aí saímos e nós passamos na porta de uma loja de roupa masculina que tinha uma camisa que eu tinha gostado muito. Aí eu entrei, experimentei a camisa e a menina começou a me mostrar mais, eu fui gostando das coisas que ela estava me mostrando. Aí quando eu já tinha reunido algumas peças para eu fechar o negócio, eu falei assim, mas aí você vai me dar um desconto. Aí ela falou assim, tá bom, vou chamar a minha gerente para ver o que ela pode fazer. Eu não era ainda conhecido, era um padre recém-ordenado, 3 anos de padre, professor na universidade aqui em Taubaté e ponto. Aí, quando ela volta lá de dentro, ela fala assim, só um minutinho, porque a minha gerente está com a supervisora do estado, que está aqui fazendo uma visita, ela já desce. Tudo bem. Aí nisso desceu a gerente, viu lá o que está olhando, quando sai a supervisora. Quem era a supervisora? Ela.
E 10 aí, anos padre? depois. 10 anos depois. Você Aí ela reconheceu de falou, imediato? na hora. Aí, como dizia Tom Jobim, é desconcertante rever um grande amor. Ai, Senhor amado, Márcia do céu, na hora que eu me deparei com aquela situação, aí ela só falou assim, com aquele sotaque catarinense, não acredito, guri. Bah. E você, padre? Aí as meninas que estavam comigo, os meus amigos não entenderam nada. Eu já tinha contado essa história para a Sabrina, que era uma das meninas que estava comigo lá naquele dia, Sabrina Mello. Ela sabia da história. Aí eu só depois para ela que Sabrina lembra da história da menina lá, papá. Sim, é ela. Eu não acredito. Gente, eu não sei, porque às vezes Deus nos dá a oportunidade de fechar os ciclos, né? E Sim. o que foi mais bonito é que ela tem um carinho, ela já tinha um carinho para o ministério, porque ela já sabia do trabalho que eu fazia. Eu era já conhecido por causa do meu programa na TV Canção Nova, que eu já apresentava naquela época, não tinha a explosão do Brasil todo, mas ela de alguma forma já me acompanhava, já sabia o que tinha sido feito de mim. Ela estava com o menininho dela, ela ainda teve humor para brincar. Esse aqui é meu menino, poderia ser nosso, né? Mas não deu certo. Estava casada, feliz da vida. Uma história linda que uma Padre, vez e vivi, aí né? você, e como foi que você saiu desse encontro? Com a certeza de que tinha feito a escolha certa ou de que poderia ter sido E, diferente? não, se eu soubesse, se aquelas palavras dela não tivessem feito sentido para mim naquela semana, eu teria ido atrás dela, Teria? em 93. Eu só não fui porque eu considerei que ela tinha certo, que ela estava certa. Ela foi um recado do universo Ela foi muito para. sábia. Ela Pra... foi muito sábia. Eu sempre digo isso, ô Márcia, até quando a gente erra, se a gente erra com a pessoa certa, foi uma dádiva. Sim, O duro é quando a gente erra com a pessoa do mal, quando a gente erra com a pessoa maldosa, quando a gente erra com a pessoa desonesta. Se eu cometi um erro com alguém que tinha um profundo respeito por mim, foi muito maravilhoso. sim. Se eu tivesse, de repente, me envolvido com uma pessoa fútil, que não tivesse nenhum... Alguém está perguntando, rolou desconto? Muito bom desconto, porque quem me deu desconto foi a supervisora. Esse povo é maravilhoso. Esse Esse povo é povo maravilhoso. é danado. Olha, Então, eu, graças a Deus... Olha, a Tice Pinheiro está nos acompanhando. Beijo, a Tice Tice. está aí? Tá, querida. Tice adora a Obrigado. Tice, uma amada. Beijo, Tice, Trali, Também. Rafinha. O Edson está perguntando, e o Quem está desconto foi aqui, ó? Tá o maravilhoso, Paulo Edson. Gustavo aqui também, tá a Nicole, o Hugo Gloss, Cristiano Beijo nesse Oliveira, tá povo. todo mundo aqui, ó. Beijo para vocês, muito obrigada. É que, sabe o que Aí, acontece, Márcia, padre? deixa Eu eu não te contar. enxergo, mas o Aí, padre deixa eu te... sabe que eu não enxergo. Eu mando, gente, mensagem pro padre, aí um monte de emojis. Aí depois eu escrevo logo embaixo. Padre, não leva a sério porque eu não enxergo, tá? Porque deve ser de não sei o quê. Mas aí eu Conta. estava falando, porque quando nós erramos com a pessoa certa, nós ficamos no equilíbrio que ela tem de Uhum. bondade. A Sim, bondade será sempre um parâmetro para o nosso equilíbrio. sim. Deus sempre vai se utilizar de um gesto de bondade para socorrer um filho de um perigo. Então eu fico atento também, até com as pessoas que eu estabeleço vínculos. Falei, gente, se eu errar com essa pessoa, se eu for um sinal ruim na vida dela, como é que estrago eu posso fazer? Então é muito perigoso. Então eu fico tão atento ao mal que eu posso fazer a alguém, a uma ilusão que eu possa provocar. Então isso é muito difícil e eu tenho essa consciência muito iluminada em mim, sabe? Sou um Sim, homem de muitos defeitos, já claro. errei muito na vida, mas graças a Deus, até com as pessoas com quem eu errei, eu dei sorte. Eu fiz Padre, uma trajetória bonita, assim. Eu tenho consciência de que hoje eu sou um homem realizado. Poderia morrer hoje, que ah, eu não morreria pesado. frustrado.
Não, pesado, não. né? Foi Com igual a minha coisas mãe. para resolver, com bagagem, né? Ô, padre, me diz uma coisa. Toda essa sua experiência e esse momento que nós estamos vivendo, que eu acho que é o momento que finalmente o universo resolveu fazer com que nós. Para aí, gente, para de olhar para fora e olha para dentro, né? Nós estamos agora obrigados a olhar para dentro. Aham. Esse olhar para dentro está fazendo com que as pessoas hoje reconsiderem todos os seus valores. Né? De que forma? E as pessoas estão buscando, claro, agora uma força sobrenatural, algo que possa ajudá-las a superar, a passar por isso de uma outra forma. De que forma? Uh, qual é a sua versão, definição de Deus? Olha, Deus. Você assistiu Young Pope? Não, você falou. Young Pope, sim. Precisa ver. Ah, Young Two Pope. Pope, não. Mas Young Pope, sim. Aquele último sermão dele. O último Isso eu acho que sermão que ele talvez não tenha finalmente visto. mostra o rosto para o povo. Para quem não sabe, Young Pope é uma. Pope é uma série de 10 episódios, vai começar a segunda temporada agora, de um papa muito jovem, muito estranho no início, e que depois ele vai sendo configurado de maneira muito bonita. Um caminho muito bonito. E tem um momento que ele fala assim, ele não mostra o rosto nunca. Só nesse último episódio que ele mostra o rosto, ele diz: Deus não é aquele que nos consola, Deus não é aquele que nos fala, Deus não nos escuta, Deus... Deus é aquele que nos sorri. Eu fiquei ouvindo aquilo, falei, gente, é mais do que bonito. Pode até ser contraditório com tantas coisas que a gente diz, mas hoje, neste momento de reclusão, eu não tenho... Não é Netflix, não, eu vi na Sky. É no Fox Premium 1. Fox Premium 1. Young Pope, Papa Jovem. É. Deus é aquele que nos... Enfim, perdi o que eu fui falar ali. Estava dizendo, neste momento de reclusão, neste momento de tanta ansiedade, nós temos que correr atrás de tudo o que nos faça sorrir. Porque nada nos adoece mais do que a angústia. Tão cruel quanto o vírus Covid-19 é a angústia, é a ansiedade, é o peso na alma. E quando eu falo sorrir, não é virar o bobo da corte. Não. Eu estou falando daquele sorriso íntimo. Eu estou falando daquele sorriso que a alma dá quando você se depara com um texto que lhe toca, com uma oração que você fez, com uma videochamada que você fez com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia que estava reclusa. Hoje, eu não tenho dúvida que muitos idosos estão necessitados de um sorriso da gente. Eu não tenho dúvida que há muitas pessoas que hoje estão necessitadas de uma palavra pequena, delicada, olá, como é que você está? Como é que você está enfrentando tudo isso? Aliás, nós precisamos interpretar Deus presente nesses gestos, porque nós estamos proibidos até de sair para algum culto, para algum rito religioso. Eu tenho ficado aqui em casa, claro, eu tenho a oportunidade de celebrar a missa aqui, domingo até transmiti uma. Sim, eu vi. Mas as Primeira pessoas... missa que eu assisti na minha vida, padre. Que honra. Nunca tinha visto uma missa, juro. Ué, gente, porque eu não cresci numa família Não vai mentir. católica. Claro. E nem vai mentir aqui. Então, as pessoas estão muito necessitadas de uma espiritualidade que seja possível. A gente hoje está necessitado de descobrir alguma coisa que esteja ao nosso redor e que traga um significado para a nossa vida. Sim. Sabe? Eu acho que a palavra do Papa, da personagem, né, que faz, do texto que foi colocado na boca dele, Deus é aquele que nos sorri. Nós estamos precisando muito de sorriso nesses dias. Eu digo por mim. Às vezes me bate uma angústia, uma solidão, uma sensação de tempo, de morte mesmo, às vezes. E eu sei que eu não posso me render a isso. Claro. Não podemos. Não pode.
E essa sensação de angústia que bate, padre, é uma sensação que bate em todos nós em algum momento, né? Não existe quem não tenha esses momentos de encontro com essas sensações que não são efetivamente as mais fáceis de se lidar. Mas a gente não pode sucumbir, não é? Não. Porque a força de você passar por isso é justamente a força de você enfrentar isso. Porque não é de outra forma. Ninguém pode passar por isso que não nós mesmos, não é? Não adianta. Esse caminho não é de ninguém. É o meu, é o seu, é de cada um de nós. Agora, o que eu tenho visto é que, nesse momento, muitas pessoas que já têm uma tendência a um certo negativismo, a uma ansiedade excessiva ou a uma tristeza exacerbada. Não diria nem a depressão, porque a depressão ela é uma doença. É muito diferente da tristeza, porque a depressão já é um estado crônico. A tristeza pode ser um estado simplesmente momentâneo, passageiro, não é? Mas eu vejo que as pessoas estão, às vezes, oscilando muito em torno de todos esses sentimentos que são de de muita angústia, né? De muito medo. Como o padre diria para as pessoas superarem o medo que está se abatendo sobre tanta gente nesse momento? Olha, neste momento, a solidão é inevitável. A gente não tem uma fórmula mágica aqui. Eu não gosto muito do termo confinamento social. Eu acho que não é isso que está acontecendo. Não é isolamento social. Nós estamos privados de fisicamente estar uns com os outros. Porque isso aqui não é confinamento social. Imagina, estamos aqui ó, um monte de gente conversando, Se uma nós não coisa tivéssemos a ótima. quarentena, talvez a gente nunca tivesse tido o hábito da live, que eu gostaria que continuasse depois. Claro, não todo dia, toda hora. Não, Às não, vezes eu fica sim, até... padre, ó. Márcia, todo dia é meio-dia, Não, hein? mas é seu trabalho. Eu estou falando eu. Eu não dou Sim, conta disso todo dia. É seu trabalho. Você é comunicadora. tudo Mas, por brincando. exemplo, eu gostaria de... Até já, algumas pessoas perguntando aí, padre, vai ter transmissão de missa nos domingos? Enquanto estiver na quarentena, eu vou fazer questão. Como eu estou com uma mudança na minha vida, eu começar a usar desses meios aqui para estar com as pessoas, Márcia. Então, nós descobrimos algumas formas de estar com as pessoas. E isso Sim, é eficaz, sim. Porque não tem como ir na sua casa, não tem como estar aí com você. Mas você está não, aqui comigo, claro. está aqui com a Márcia. É. E essa oportunidade que nós estamos tendo de falar publicamente sobre aquilo que nos ocorre, isso é maravilhoso, Márcia, porque as pessoas se identificam com a gente. Nós não estamos aqui mentindo. Nós não Exato. estamos aqui falando de uma vida perfeita. Nós não Não, estamos falando de nada que não seja uma realidade para nós. é. Não é verdade? Exatamente, nós estamos falando aqui de coisas que fazem parte da nossa vida como de qualquer outra pessoa. As angústias, os fracassos, as alegrias, os medos, não é? As amizades, os amores, as paixões. Agora, por exemplo, o que eu vejo de bom na internet, comparando com a televisão, padre, com a televisão, pelo menos que eu conheço, que é um outro tipo de televisão, não a televisão que você faz, mas que é um tipo de televisão mais comercial, mais focada para o grande entretenimento, é que a gente não pode se aprofundar na mensagem que a gente quer passar. Isso. Não se permite isso, percebe? Aqui É não, isso mesmo. aqui eu posso simplesmente ficar ouvindo, porque a mensagem que eu quero passar é essa, é o que eu quero ouvir. E É na isso mesmo. televisão, não. No grande entretenimento, nós temos que ser muito mais ágeis, muito mais superficiais. E eu acho que as lives estão sendo isso. Claro que tem os exageros, claro que tem os abusos. Agora, eu acho também que, ao mesmo tempo que tem esse lado bom, nós temos ainda, estou encontrando, pessoas que nesse momento ainda estão se atacando nas redes, atacando gratuitamente, quando já temos É. tanta negatividade no ar. Aí é aquela velha história, né? Eu tenho oportunidade de digitar aqui alguma coisa. Eu escolho se eu quero fazer bem com o que eu digito ou se eu quero fazer mal. Aí é uma É, questão de índole. sim. Eu acho que a quarentena só expõe aquilo que a gente já é. Eu acho que será sempre um desafio para nós, diariamente, manter a chama do compromisso de tornar o mundo melhor. Mas Eu não não quero sairemos melhores, envenenar. padre?
Eu não quero envenenar as pessoas com a minha fofoca, com aquilo que eu sei que não edifica, com o meu comentário maldoso. Como eu dizia antes, né? Se eu postei um vídeo que a princípio eu achei engraçado, mas foi ofensivo para alguém, e eu notei que aquilo não é mimimi, que é uma coisa que de fato eu preciso refletir, vou lá, apago. Não quero, Márcia, eu não quero estar presente nas redes sociais para ser um instrumento diabólico. Diabolos no grego, né? É tudo aquilo que separa, tudo aquilo que divide. Manipulador, né? Os símbolos é aquilo que une. Eu quero ser simbólico. Eu quero usar das minhas condições, daquilo que o Evangelho me ensina diariamente, para eu poder estar presente na vida das pessoas através das redes sociais de uma forma saudável. Então, se eu vejo que tem alguém está criando confusão por alguma coisa, eu não tenho o menor receio de apagar aquele comentário, de apagar aquele texto, porque eu não quero ser causa de contenda. Não acho que a gente precise disso. O Não, se mundo não já for... está sofrido demais, o mundo já Já. está polarizado demais. Se eu posto alguma coisa e as pessoas já acham que eu estou falando de política, não, não estou falando de política, é uma opção minha. Não espere do padre Fábio de Mello um posicionamento que venha falar claramente daquele candidato ou desse, porque eu já me feri muito com isso. Eu tenho uma ordem direta do Vaticano de não me envolver com isso. Eu tenho um cuidado muito grande porque eu não quero me dividir, eu quero falar com todos. A partir do momento que eu assumo uma bandeira política, Já é difícil. eu naturalmente fecho portas com outras pessoas. Um líder religioso não pode se dar o direito de fechar portas. O político, sim, ele vive abrindo e fechando portas. Eles brigam hoje, amanhã eles estão se abraçando lá nos bastidores, enquanto nós aqui estamos todos odiosos, cheios de mágoas, cheios de rancores. Então, eu não vou ter esse posicionamento porque eu acho que não me compete. Eu não optei por isso. O líder religioso, ele precisa falar com todos. Eu posso falar, sim, de situações que englobam a política. Eu posso, sim, e tenho obrigação de falar quando falta justiça nesse país, quando nós nos deparamos com posicionamentos equivocados que vão gerar desequilíbrios sociais. Tudo bem. Agora, eu ir lá atacar político, fazer com que as pessoas ataquem também, eu Ixi. motivar ataque a uma pessoa, eu acho que não combina comigo. Não foi isso que eu aprendi com a minha mãe, Márcia. A minha Agora, mãe, padre, desde muito cedo, me ensinou muito que nós temos que ter um profundo respeito pelo outro. exato. Agora, eu percebo também isso. Às vezes a gente faz um comentário e eu, como nem moro no Brasil há muito tempo, já parece que eu estou sendo isso ou que eu estou sendo aquilo. E aí você fala, nossa, nem tinha nada a ver com isso, mas enfim. Agora, padre, qual é o grande desafio que o Fábio de Mello encontra sendo um líder religioso? O meu desafio Grande desafio. é o limiar entre, entre o lúdico e a seriedade. O meu desafio será sempre esse. Porque como eu optei ser verdadeiro e brincar com as pessoas, será sempre para mim um limiar que eu preciso tomar muito cuidado para não ser excessivamente brincalhão e também não ser excessivamente sisudo. Você pode observar que o meu Instagram ele é sempre um ponto de equilíbrio. Sim. Quando eu percebo que as coisas estão mais pesadas, eu faço questão de manter mais a reflexão. Quando eu sinto que o negócio tá pesado demais, a gente vai, brinca um pouco. Eu acho que esse equilíbrio é o meu desafio hoje. Eu não sou um bobo, eu não sou um cara bobo, eu estudei muito para ser padre. Eu não me considero um cara superficial. Eu não sou autorreferencial, eu não fico me referenciando o tempo todo. Eu busco literaturas, eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Então, tudo aquilo que eu gosto de dividir com as pessoas é fruto do que eu encontro que faz bem para mim. Então, o meu desafio é dosar essas duas situações. É isso Sim, que eu porque não é acho que hoje fácil. é o que o meu perfil funciona assim, né? Com as pessoas comigo, rindo comigo, e depois eu acho tão bonitinho, sabe? Porque eu recebo eu recebo não, eu tenho acesso às informações da repercussão daquilo que eu falo. Vou te pegar, vou aproveitar que eu estou com outro celular aqui. Por exemplo, quando eu vou nas minhas informações,
Antes, o que mais repercutia eram as minhas brincadeiras. Sim. O que mais tinha repercussão. Ó, essa semana, tá aqui, ó. O que mais repercutiu foi um texto. O texto. Mas os textos eu já falei, né, padre? Esses Então, pequenos mas não é textos aí bacana? é Não é bacana? maravilhoso. Porque Não é as bacana brincadeiras. você É, perceber que o público fisgou a proposta? Que claro. no primeiro eu tinha até um pouco de receio. Falei, gente, será que o povo só me segue por causa das historinhas engraçadas? Eu não posso ficar refém das historinhas engraçadas. Não. Eu vou continuar fazendo as minhas brincadeiras. De vez em quando vou trazer um pouco de realidade para as brincadeiras. Algumas, é claro, não quer dizer nada com nada. Algumas têm um fundinho de desejo lá de falar alguma coisa. Mas, de repente, você percebe que uma frase teve ali mais de 10 milhões de repercussões, né, na sua totalidade. Isso é bom, Márcia. Isso é ótimo. Significa que eu estou num lugar bacana, que as pessoas estão comigo, que o meu público se identifica com isso. Eu me sinto tão amado, tão respeitado. Eu fico vendo as pessoas aqui mandando a vontade, mandando abraço, mandando carinho. É, Eu gostaria de estar respondendo a tudo, porque claro. o público do Instagram comigo é um público divertido, É. é um público reflexivo, que reage com Adiante. outra reflexão, que desdobra aquilo que eu disse, que discorda. E eu acho isso muito bom, porque eu falei, gente, eu estou no lugar certo. Porque eu sei Olha, que essas pessoas não estariam na minha igreja, muitos não estariam na minha não, igreja. não. Sabe o que me O chamou do a Twitter, que é atenção? um perfil. O É, seus Twitter, por exemplo, que é um textos de, perfil. é, os seus textos de reflexão me chamaram a atenção quando eu comecei a seguir o seu perfil. Porque eu pensei assim, olha, o padre sempre põe umas brincadeiras, e muito boas, aliás, diga-se de passagem, excelentes. Ah, o humor, os nomes, aqueles personagens malucos. Mas quando vinha os textos de reflexão, eu pensei, sinceramente, padre, eu pensei, será que o pessoal aqui, que para quem tem uma legião de seguidores desse tamanho, está apto a perceber, a receber esse tipo de material mais reflexivo, mais profundo? E quando eu vi a aceitação, eu fiquei encantada de ver a qualidade do público. Público de qualidade, percebe? É, sim. E eu fico muito honrado, porque seguir uma pessoa nas redes sociais é você permitir que o que ela pensa, que o que ela sente, que o que ela fala entre na sua vida. Exato. Né? Não é uma. Não é brincadeira. Não é brincadeira, é vínculo. É de alguma É, forma querer o vínculo. Alguns perfis começaram a me fazer mal, falei, opa, não dá. Ou eu mudar. silencio, ou eu não dá. Eu Quando também é briga faço isso. demais, É, quando é muita é, confusão, quando é. incitando. O Twitter é muito assim, muito. O Twitter é mais tóxico do que o Instagram. Instagram. É, o Porque o Twitter é Twitter mais. tem muito robô programado para Ah, disparar contra isso, contra aquilo. Então, mas, por exemplo, o meu público do Twitter é um público muito jovem também. Que às vezes as pessoas acham que os meus seguidores são mais velhos. Não. O a perfil que velha me única sou eu. O perfil que me segue no Instagram, 80% é entre 18 e 30 anos. É um público jovem. Oxe, que maravilha! São Eu não jovens. achava que fosse assim, eu achava que só tinha senhorinhas. E depois é que eu fui vendo que não. As senhorinhas me acompanham lá naquela outra rede que a gente não fala o nome, que a gente não gosta, que é Ah, uma tá. página que o meu escritório administra. Ah, entendi. Entendi. Quer Não sou dizer, eu. o padre consegue. É, realmente, eu tenho que concordar lá com a moça, lá com a Schmidt, que o padre está no lugar certo, porque consegue falar com todos, né? É, atingir todos, tá na missão. Porque o mais Aham. importante, padre, eu digo sempre, é que nós temos que ser aquilo que nos define. Não podemos nos afastar disso. E o que define o Fábio é a espiritualidade. E ela está sendo exercida por várias frentes, tanto na música, quanto no texto, quanto na igreja. E aquela moça tinha razão, isso é o que o define. E muitas pessoas estão se distanciando de si mesmas e não entendem isso, talvez. Agora, quando nós temos uma pessoa que consegue comunicar-se, abranger, passar uma mensagem do jovem
ao mais idoso, com certeza ela está no caminho certo, mesmo que esse caminho seja um caminho extremamente difícil, porque as pessoas não tenham dúvida que o caminho do padre não tem nada de fácil, muito Não pelo tem, não. contrário, tem muita Mas sabe luz, o que que eu mas acho? também tem muita dificuldade. Sabe o que é uma coisa que eu acho que vale a pena muito ressaltar também? Eu creio que a identificação do público comigo seja fruto daquilo que é uma idiosincrasia, é um jeito meu de interpretar a espiritualidade que passa o tempo todo pelas questões humanas. Eu não consigo falar de Deus sem falar da gente. Eu acho que seria uma idiotice da minha parte tentar construir um discurso religioso hoje que não contemple as mazelas humanas. Eu não sou protagonista nisso, não. Eu aprendi. Há muitos mestres da espiritualidade que mergulharam nas questões humanas antes de falar sobre Deus. Então, acho que esse conhecimento prévio do humano, de tudo aquilo que eu estudei, das faculdades que eu fiz, das leituras que eu faço hoje, do curioso que eu sempre fui em relação à psicologia, me proporciona hoje estar como um líder religioso falando de espiritualidade para além das religiões. Eu acho que é empobrecer muito a espiritualidade, reduzindo-a aos contextos religiosos. Né? Exatamente, Eu já falei exatamente. tantas vezes, há pessoas que têm religião, mas não têm espiritualidade. Há Nenhuma, pessoas que têm espiritualidade e não têm religião. sou Então, eu. espiritualidade não é um Religião. privilégio de crentes. Não. Não é um privilégio de pessoas que professam uma fé institucional. A espiritualidade é uma gama de escolhas. Toda vez que eu Uma vejo atitude, uma. né? A arte é fonte de espiritualidade, a literatura é fonte de espiritualidade, o conhecimento humano é fonte de espiritualidade, o mergulho em si é fonte de espiritualidade. E eu não tenho outra forma de falar de Deus a não ser a minha história, Márcia. Claro, Aquilo que eu aprendi com a minha mãe, claro. inclusive eu acabei de ver minha sobrinha falando aqui que minha mãe está nos assistindo. Coisa mais linda do mundo. Ai, o padre e a mãe, que amor, né, padre? Que Minha mãe é um amor. maravilha. Obrigado, meu amor, por a senhora me inspirar tanto. Então, minha mãe me ensinou desde muito cedo a amar o coração de Jesus. É bonitinho porque a imagem do coração de Jesus tem o coração para fora, né? Não sei se você já prestou atenção. O coração de Jesus fica de fora. É. Tem, assim, a imagem dele com os braços abertos e o coração aqui no peito do lado de fora. E uma vez eu perguntei para minha mãe, mãe, por que que o coração de Jesus está para fora? Aí ela falou assim, porque ele não tem nada a nos esconder, meu filho. Poxa. Aí virou uma regra de vida, né? Poxa, que lindo! Então, a gente ter um coração semelhante ao coração de Jesus, que não tem nada a esconder, que está sempre pronto, sempre disposto a viver o que precisa ser vivido, a amar o que precisa ser amado, a acolher quem precisa ser acolhido. E eu acho que essa é a espiritualidade que falta para a humanidade. Uma espiritualidade que nos lembre que nós somos irmãos uns dos outros, que a vida sexual do outro não deveria ser um impedimento para eu querê-lo perto de mim. A opção política, sei lá, o que. O que Ah, não quer que sei, seja, Márcia, né? eu posso estar errado, mas às vezes eu acho que eu erro menos quando eu abraço do que quando eu rejeito. Porque eu preciso ser acolhido também. Eu também não sou uma pessoa maravilhosa, eu também não sou uma pessoa perfeita. Por que que eu vou querer exigir dos outros aquilo que eu não alcancei Que de não mim? tem. É, apontar, né? Eu não Apontar. Por que alcancei. você. Ó, aponto um para você e três para mim, não é? É Né? assim? Um é Então Deus. eu erro todo dia, eu não sou fiel como eu gostaria de ser, eu minto, às vezes eu sou injusto, faço de tudo para não ser, mas às vezes eu sou. Às É, vezes eu sou possessivo, às vezes eu sou ciumento. Então eu tenho todos os defeitos do mundo em mim. Como é que eu vou querer que o que o outro outro não tenha. não apresente, não apresente as mesmas falhas de registro que eu, meu Deus do céu? É absurdo. Padre, sabe o que eu tenho feito? Para completar aqui nosso papo, vou dizer, sabe o que eu tenho feito todos os dias Vai nessa. acabar de novo, você está vendo, né? Vai. Nesses dias eu tenho feito o seguinte: eu no meu exercício de espiritualidade, que eu não tenho religião, e o padre sabe disso,
Mas eu acho que espiritualidade é um modo de vida, é uma atitude. Então, eu tenho todos os dias olhado para mim e tenho analisado e reconhecido certos comportamentos, pensamentos, sentimentos, vibrações minhas, que são coisas muito feias. E ali eu tento no dia seguinte melhorar aquilo. Mas eu tenho que analisar todos os dias onde é que eu não estou sendo a pessoa de luz que eu gostaria de ser. É E isso é esse o mesmo. exercício que eu estou fazendo, porque eu acredito que toda essa escuridão que está lá fora, devido ao vírus e a esse momento que estamos vivendo, um pontinho de luz que eu conseguir acender nesse universo, e você outro, e o outro, todos nós, um pontinho só, nós vamos conseguir tirar essa energia toda rapidamente de cima de nós. Porque toda essa escuridão É também isso foi um mesmo. pontinho de luz que eu apaguei. É isso mesmo. Então Ela eu é o estou tentando resultado. me corrigir. O mundo está como está porque ele é um resultado da nossa construção, né? Então nós negligenciamos muitas coisas importantes que acabaram construindo o nosso caos. A luz não será construída de outra forma. É também mediante a participação de todos nós. Sim. Eu Deus não quero quer ser uma nada disso que parte. está acontecendo. Algumas pessoas, Não. será que Deus está nos punindo? Não, minha gente, pelo amor de Deus. Deus não muda de ideia. Quando Ele decide nos amar, quando Ele cria tudo isso, Ele quer que nós sejamos muito felizes, muito realizados. Tudo o que acontece é uma consequência das nossas escolhas, das nossas atitudes. Então, hoje, se nós precisamos reformar o mundo, vamos começar lavando o prato que está sujo na pia. Não vamos Exato. esperar que o outro faça por É, nós, não. Né? exatamente. Vamos reformar o mundo? Vamos É, começar lavando os pratos. exatamente. Em vez de eu chegar e falar assim, ai Deus, por favor, tira esse vírus, e falar assim, não, ai Deus, me dê força para tirar toda essa negatividade, essa escuridão de dentro de mim e que o mundo volte a brilhar como a gente assim deseja. Padre, eu quero É te isso mesmo, agradecer minha amiga. muito esse momento que nós passamos, agradecer a audiência de todos vocês. Quero dizer que, apesar de tudo isso, apesar de todo esse papo maravilhoso, apesar de tudo que aprendemos, continuo querendo a muda de mandioquinha e a jabuticabeira. Isso mesmo. Está me devendo. Não, você que deve dever a mandioquinha, não me enrola, não. Olha isso. Você que está me devendo. Tem que chegar aqui agora em Portugal com a mandioquinha, com a jabuticabeira. E, gente, vocês todos, muito obrigada. Lembrando, amanhã tem, a meio-dia é meu horário. Eu abri uma exceção para o padre, porque, lógico, o padre é o padre, não é? E agora, amanhã tem Márcia meio-dia todo dia. Amanhã tem Daniela Albuquerque. Quinta-feira tem Fábio Porchat, não percam. Aqui, meu amigo Porchat, vamos bater um grande papo. Padre, Fala, filhinha. Deus te abençoe muito. eu te, que Obrigado pelo carinho. Eu te falei Patrícia, hoje de minha manhã sobrinha, um e beijo. vou responder, vou repetir. Eu te amo Também te muito, amo, minha amiga. Muito. muito, muito obrigada. Você é um presente que Deus me deu, viu? Você que é um presente na minha vida e eu acho que, nem sei, já valeu tudo. Olha, vou Você me fazer o agrega muito. seguinte. Ah, ah, Essa live, gente, não fiquem calmos, porque eu vou editar isso tudo e vou postar lá no meu feed, tá bem? Então, quem isso mesmo. perdeu, quem quiser rever tudo que o padre falou, as palavras Mas deixa de gravado aí para sabedoria, quem não viu no tá seu aqui. story. Elas ficam aqui, mas depois eu vou postar lá no meu feed, tá bom? Então, um grande beijo, padre, uma boa Deus noite. abençoe a todos Até nós. breve. Obrigado pelo carinho. Até breve. Já passou. Já. Amém. Boa noite. Encerra. Tchau.